Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos corações. Vamos nesses instantes, queridos irmãos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, procurando nesses momentos esquecer-se de tudo aquilo que se passou conosco durante o dia. Todas as nossas preocupações, nossas atribulações, e centrar os pensamentos nos objetivos da reunião da noite de hoje. Vamos, queridos irmãos, envolver o nosso querido irmão palestrante, nosso irmão Pinheiro, com as nossas vibrações de amor, para que ele possa receber do alto a inspiração necessária que haverá de aplagar as nossas desventuras interior. Então, preparando o nosso coração com aquela prece que o Divino Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de Benedito Camargo, Frederico Rola, Maria Júlia e demais companheiros nossos da espiritualidade, está iniciada a reunião da noite de hoje. Com a palavra, o nosso irmão Pinheiro, com o tema da noite. Boa noite a todos, meus irmãos. É sempre uma alegria muito grande poder retornar a essa casa, nesses momentos difíceis que a gente passa, né? De distanciamento social, rever amigos de jornada de caminhada, embora não podendo abraçá-los fisicamente, mas tenho a certeza que eu abraço todos fraternalmente. Meu boa noite também a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, pelo canal que a casa proporciona, pela página do Facebook. Sintam-se todos abraçados, mesmo à distância. E essa distância, nos une, mesmo assim, nos une nossos corações nessa noite. Antes de nós iniciarmos a nossa exposição doutrinária na noite de hoje, eu gostaria de agradecer. Primeiro, agradecer a Deus pela nossa vida, pela vida de todos nós aqui presentes. Essa oportunidade que Deus nos dá de voltar à vida terrestre, numa nova reencarnação, para aprendermos um pouquinho mais. Queria agradecer também a Jesus, que teve a oportunidade de estar conosco na forma humana e nos deixou esse manual, esse roteiro de vida, para que a gente pudesse, a cada momento que aqui estivermos na forma humana, através da reencarnação, pudéssemos então colocá-lo em prática para alcançar o nosso objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual. Como o Sr. Claudio já mencionou, os mentores dessa casa, com toda certeza, o meu maior agradecimento a todos eles, pelo acolhimento que eles nos proporcionam todas as noites que aqui nós estamos. E a minha gratidão também ao meu mentor espiritual, que me ajuda, que me tenta me intuir nas melhores ações possíveis, mas deixando sempre a meu cargo, a minha deliberação, o meu caminho. Agradecer a presença dos encarnados nesse momento, nessa casa. Agradecer também a todos os desencarnados que aqui estão nessa noite,
E mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Mas eu também não poderia deixar de fazer um agradecimento especial nessa noite, porque o tema é gratidão, a uma irmã nossa de caminhada, que faz parte também dessa casa, nossa irmã Sônia Campos, que me presenteou com essa obra. Essa obra é de Divaldo Pereira Franco, ditada pelo Espírito de Joana de Anjos, que tem como título Psicologia da Gratidão, da qual eu utilizei do material que aqui está, de uma parte do material que aqui está, é uma pequena parte. Essa obra daria para fazer algumas trocentas de palestras, pelo conteúdo que aqui tem. O tema designado pela casa para a noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão na visão espírita. Primeiro busquei compreender o que significa a palavra gratidão no dicionário. Gratidão significa, tem como definição, o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Em outras palavras, significa um agradecimento. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graças ou gratos, e que se traduz então como algo agradável. Por extensão, então significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Como já dissemos, a nossa fala se baseia nessa obra, Psicologia da Gratidão. Joana, então, nessa obra, ela nos diz que a nossa imaturidade emocional, que ainda persiste, devido ao estágio evolutivo que nós nos encontramos nos dias atuais, faz com que nós acreditemos que a gratidão é a retribuição pelo bem ou pelos favores recebidos, constituindo assim, diz ela, uma forma de devolução. Se fosse somente isso, seria uma ideia muito simplista e muito ligada ao materialismo. Recebe e devolve algo. Segundo ela, quando se devolve algo dos recursos que nós recebemos, é claro que opera-se ali um reconhecimento. No entanto, a gratidão é um sentimento mais profundo e muito mais significativo do que isso. Por quê? Porque não se limita, meus irmãos, apenas ao ato da retribuição. É mais grandioso, diz ela, porque todo aquele que é grato e que compreende o significado da gratidão real, da verdadeira gratidão, goza de saúde física, saúde emocional e saúde psicológica. Por quê? Porque sente a alegria de viver e compartilha essa alegria de viver com o seu semelhante. Quando Confúcio, um filósofo chinês, enunciou essa frase há muito tempo: haja com gratidão, mas não espere gratidão. Eu vou repetir: haja com bondade, mas não espere gratidão. Procurou ele então demonstrar que os sentimentos nobres devem ser revestidos de renúncia, sem os interesses imediatistas da compensação, do aplauso, da admiração do outro. E o que nós percebemos é que muitos de nós, ainda nessa imaturidade que ainda estamos, essa imaturidade emocional que ainda estamos muitas vezes, quando a gente faz algo para o outro, a gente ainda pelo menos espera um obrigado. E aí se esse que recebe então essa caridade, vamos dizer assim, e não diz um obrigado, nós saímos ainda, mesmo que não falando, pensando: que pessoa ingrata, não me disse nem um obrigado. A verdadeira gratidão não é isso, e nós vamos ver isso, né? E dessa forma então, Joana nos traz que nós devemos agradecer por tudo. Mas para que a gente possa entender, ter um entendimento desse tudo que ela está falando, ela dividiu esse tudo então em três níveis. O primeiro nível é o seguinte:
Ser grato pelo bem que te chega. Ser grato pelo bem que te chega. Acredito que para todos nós, só se nós estivermos doentes, né? Mas se não, doentes, inclusive, psicologicamente. Se não, ser grato pelo bem que nos chega é muito fácil, né? Agradecer o bem que nos chega. Quem é que tem dificuldade de agradecer o bem que chega? Aquela coisa que nós planejamos no nosso dia a dia e tudo corre da melhor maneira possível. Aquele projeto de vida que nós planejamos e começamos a implantar e tudo vai transcorrendo nas mil maravilhas. Isso é fácil, né? Mas quando nós temos hoje, nesse momento passado, então, por esses tempos difíceis que nós passamos, e eu vou dizer a vocês, com toda a certeza desse mundo, não é só hoje. Os tempos difíceis não são só hoje. Hoje nós vivemos uma coisa mais coletivamente, né? Mas tempos difíceis acontecem em todos os momentos da nossa vida, assim como tempos bons também. Mas quando nós passamos tempos difíceis, né, como esse de hoje, por exemplo, que nós enfrentamos eu já estou até mudando a palavra, porque está tão constante já, que essa tal dessa pandemia, esse rapaz chamado Covid-19, um ser que não foi muito grato na nossa presença, mas que nos ensina muita coisa, porque é na dificuldade que a gente aprende, né? Quando nós enfrentamos essa pandemia, então, que associada a ela, nós temos uma profunda crise política instaurada nesse país, no nosso país, seja da ordem federal, estadual, municipal, nós temos uma crise financeira sem precedentes, até então. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontece no nosso país, na nossa volta, na realidade, nós espíritas, que temos a consciência da vida futura, e que nada acontece por acaso na nossa vida, e sim, que tudo que estamos a vivenciar individualmente, como ser individual, mas também coletivamente, como uma sociedade que estamos vivenciando, tudo está dentro de um processo de transformação que passa o planeta. Não tem como não acreditar nisso. Que hora então esse planeta está estagiando num planeta de provas e expiações, mas evoluindo também, ao mesmo tempo, já caminhando para também nessa transição para um planeta de regeneração. Da mesma forma que o planeta está evoluindo, aqueles que aqui estão no planeta, encarnados ou no mundo espiritual, nessa escola de aprendizado, e que não modificarem o seu padrão vibratório, através do amor, através do perdão, através da gratidão, através da empatia em se colocar no lugar do outro. Não serão convidados a se integrar à nova era. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, a se integrar na nova era. Mas não como uma forma de castigo, porque não vão se integrar à nova era, é um castigo, não. Mas como estado de consciência, porque ainda não atingimos, não atingir então esse nível vibratório necessário para estar nesse mundo de regeneração. Porque precisamos estar num padrão vibratório um pouquinho mais elevado do que esse, para lá estar. Mas quando nós nos voltamos para a nossa atual realidade, parece que fica difícil agradecer alguma coisa, não é? Porque nós só enxergamos coisas ruins. Nós ligamos a nossa televisão, e por sinal eu tenho desligado muito a minha televisão, eu não tenho nem ligado a minha televisão constantemente, não tenho mais nem paciência para fazer isso, porque quando eu ligo a televisão, ela só me traz, na grande maioria, coisas ruins, de todas as ordens, política, violência, impeachment, seja o que for, coisas que não me elevam. Eu não estou dizendo para nós ficar alienado ao que está acontecendo lá fora, não é nada disso. Eu estou dizendo para nós buscar o equilíbrio entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que estou absorvendo na minha mente. Então, quando a gente liga a nossa televisão, ou vai na internet, ou seja onde for buscar informações, parece que nós só enfrentamos coisas ruins na nossa vida. E esse estado, então, de isolamento social que foi imposto a nós por essa pandemia, essa crise financeira que abateu sobre todos em maior ou em menor grau,
esse aumento de preços abusivos que verificamos nos supermercados, onde uma minoria tenta explorar uma grande maioria já fragilizada por tudo que está acontecendo. Essa crise ética envolvendo os nossos governantes, e não vamos falar muito sobre essa crise, e não é o momento, para não nos deprimir mais ainda, né? Parece que nós não temos, então, nada para agradecer, porque temos a falsa sensação, digamos assim, que nada na nossa vida acontece de bom. E é nesse momento, então, meus irmãos, que a gente, então, tem que separar o joio do trigo. Por quê? Porque muita coisa boa nos chega todos os dias, mas nós temos uma facilidade de registrar somente coisas ruins. E dessa forma, deixamos de agradecer as coisas boas que nos chegam. Será que a gente para por um breve instante no nosso dia para agradecer a água que nós temos, por exemplo? Quando nós abrimos o nosso horizonte para olhar também o outro, o mundo de uma forma geral, nós vamos perceber que tantas pessoas não têm água potável para beber nesse planeta. Será que nós paramos para agradecer pela casa, a casa, nosso lar? Na leitura, nossa irmã mencionou uma coisa sobre na leitura do lar, que nos abriga, mesmo que seja aquela casa simples, mesmo que não seja a casa dos nossos sonhos, aquele sonho, aquela casa que nós almejamos, mesmo que aquela casa seja uma casa alugada, não seja minha, mas é aquele lar que me acolhe no final do meu dia, para me proporcionar o descanso merecido. Será que eu tenho agradecido o corpo que eu tenho? Que abriga o meu espírito, que nesse momento então me parece tão saudável? Será que nós agradecemos? Paramos para agradecer? Será que a gente agradece o alimento que está na nossa mesa? Ou nós reclamamos, mesmo em pensamento, porque não é o que nós gostaríamos de ter no nosso prato naquele dia? Será que nós agradecemos a natureza? Porque tudo que ela nos oferece, será que nós agradecemos? Principalmente cuidando com o lixo, por exemplo. Eu tenho visto muita gente, muitos amigos, continuar jogando reciclado com lixo comum. Tem consequência para todos, na realidade. Será que nós paramos para agradecer, por exemplo, quem mora em Florianópolis? Eu já morei dentro da ilha, mas hoje moro no continente, para agradecer essa natureza exuberante que está à nossa volta. Quando você passa pela beira-mar, será que você tem o tato de olhar a beleza que está à sua volta? Claro, com seus cuidados, dirigindo, evidente, mas você para olhar essa natureza exuberante, agradecer o lugar que a gente mora. Será que a gente agradece o calçado ou o tênis que nos calça nesse momento? Sabendo que, mesmo que não seja aquele que a mídia, que a gente liga a televisão, aquela mídia nos empurra, aquela marca tal, mas é o que nós temos naquele momento. Será que nós agradecemos pelo ar que respiramos? O ar que respiramos, será que nós agradecemos pelo ar que respiramos? Quando muitas pessoas hoje, mais do que nunca, não conseguem respirar. Estão respirando por aparelhos. Será que nós temos essa percepção desse agradecimento, dessas coisas que parecem tão simples na nossa vida? Será que nós agradecemos pela família que nós temos? Ah, mas Pinheiro, como é que eu vou agradecer para a família, se lá na minha casa eu tenho aquele marido, aquela esposa que só reclama todo dia, aquele filho que me parece tão ingrato, eu faço tudo por ele e ele só reclama, nunca está contente. Como é que eu vou agradecer por isso? A gente tem que parar. A gente tem que parar para pensar que esses desafios que nós encontramos no meio familiar, na primeira célula que nós nos encontramos aqui no mundo terreno,
são os principais desafios que nós trazemos para a nossa reencarnação. Desafios com aqueles espíritos que lá estão, que ainda nós necessitamos reparar mutuamente as nossas faltas, as nossas pendências. É para isso que nós nos encontramos na nossa família. Uns com mais afinidades, outros nem tanto. Então, esse nível 1 que Joana nos traz, parece ser o mais fácil de agradecer, não é? Parece, porque são coisas dos nossos cotidianos, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos, passa desapercebido por nós. Por quê? Por que passa? Porque nós temos muita dificuldade de registrar dádivas, coisas boas, e uma facilidade enorme de registrar coisas ruins na nossa vida. Há um tempo atrás, eu encontrei um amigo, e numa conversa com esse amigo, ele me contou que há muito tempo mesmo, enfrenta um complexo de inferioridade e de baixa autoestima na sua vida. Contou-me que o seu drama começou quando a sua mãe, ele ainda era criança, disse-lhe uma frase que o marcou profundamente. E isso lhe causou, então, um complexo de inferioridade e de baixa autoestima. E mesmo hoje, aos seus 50 anos de vida, ele tinha essa lembrança muito clara em sua mente. Então eu perguntei a ele, tomei coragem. Bom, amigo é mais fácil, né? Amigo a gente pergunta, ele não vai se ofender, não vai se melindrar, né? Já que ele falou também. Eu perguntei a ele o seguinte: quantas vezes a sua mãe te amamentou? Ah, isso eu não me lembro, Pinheiro. Tá, então vou lá. Quantas vezes ela te deu carinho? Ah, eu também não me lembro. Quantas noites sem dormir ela passou contigo, quando você mais precisava? Ah, isso não me recordo. Tá, e vamos para outro então. Quantas vezes ela te fez diversos mimos, como por exemplo, aquele bolo, aquele doce que mais você gostava? Mais você gosta? Ah, isso realmente eu não me lembro. Eu olhei para aquela criatura que estava ali na minha frente e disse para ele assim, ó: você está querendo dizer o seguinte, que você conviveu 40 anos com a sua mãe, e a única coisa que você se lembra dela é essa frase que ela te disse? Queridos irmãos, quando nós deixamos de registrar as dádivas em nossa vida, nós deixamos brotar no solo do nosso coração o sentimento da ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, é a filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência. Quando se vive a ingratidão na sua plenitude, cultiva-se no seu ser, no seu espírito, a agressividade, a violência, a intolerância e tantos outros sentimentos que nos fazem nos entregar aos nossos conflitos existenciais. E ora que não são poucos os conflitos que nós vivenciamos. E dessa forma, então, da nossa finalidade existencial. Por que estamos aqui? Por outro lado, a gratidão se expressa de maneira natural, a semelhança de uma luz que se irradia, sem alarde, sem fazer barulho, sem fazer propaganda. Mas Joana também nos fala do segundo nível, e ela diz o seguinte, que nós devemos ser gratos pelo mal que não te chegas. Isso também nos parece ser fácil, né? Ser grato pelo mal que não nos chega. Por exemplo, que tipo de mal que poderia nos chegar e não nos chega? A fome. A fome, por exemplo. Se nós não temos o hábito de agradecer o alimento em nossa mesa, se nós muitas vezes reclamamos do que lá está, maldizemos muitas vezes o que está na nossa mesa, será que nós não podemos estar sujeitos em algum momento de experimentar ficar sem ele? A miséria é outro mal também que não nos chega, né? Será que a gente agradece pela vida que tem? Temos onde morar, temos o que vestir, temos o que calçar, temos o que comer. Então, por mais que a vida nesse momento esteja muito difícil, e ela está muito difícil, mais para uns, menos para outros, mas está difícil.
nós não enfrentamos. Nós não enfrentamos hoje, aqui, eu acredito que sim, aqui eu acredito, aqui presente, um estado de miséria material. Mas, daquela porta para fora, muita gente, mas muita gente mesmo, nesse momento, tinha uma vida até equilibrada materialmente. E hoje luta muito para vencer o estado em que vive devido ao caos financeiro provocado por essa pandemia. A vida, meus irmãos, temos que agradecer, porque a vida pode mudar de um dia para o outro, se não de um minuto para o outro. E foi isso que aconteceu com muitos, de um dia para o outro. Será que a gente agradece por não enfrentar nesse momento nenhuma enfermidade? Será que de manhã cedo nós agradecemos, ao final do dia nós agradecemos por estar bem de saúde, por poder andar, por poder respirar, por poder se alimentar, enfim. Será que a gente agradece pelo mal que não nos chega quando nós voltamos para a nossa casa? No dia de hoje, por exemplo, estamos aqui na Casa Espírita, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de atividade, seja ela qual for, e voltamos para a nossa casa são e salvo. Será que nós temos o hábito de agradecer? Será que nós agradecemos quando nós fazemos um passeio, uma viagem longa ou não, e retornamos para a nossa casa, fomos e voltamos, e nada nos aconteceu? São apenas algumas reflexões que Joana nos traz para chamar a nossa atenção diante de tudo que nos chega, que não nos chega. E por fim, chegamos ao terceiro nível, que Joana diz que é o mais difícil, e é o mais difícil. Ser grato pelo mal que nos chega. Quando eu vi essa frase de Joana nessa obra, eu achei assim muito... Eu sei, né? A gente que estuda sabe que tudo faz parte do processo, mas é estranho, né? Eu ser grato por um mal que me chega. Sou até meio estranho isso, parece meio masoquismo, sofrer sem, né? Gostar de sofrer. Não, mas tem uma razão de ser. E Joana nos explica isso. Vamos ver. Mas antes de dar continuidade na fala de Joana, teve um escritor americano chamado Napoleão Hill, que nasceu no final do século XIX e que disse o seguinte, e eu achei muito interessante essa mensagem dele e resolvi trazer para essa noite. Abre aspas. Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Eu falei no início da pandemia, né, que ela não foi convidada, mas ela nos ensina alguma coisa. A mesma linha de pensamento nos diz o seguinte, abre aspas, tudo em verdade que nos acontece mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promove o ser humano, desde que ele compreenda a finalidade, expressando dessa forma a gratidão pela sua ocorrência. Fecha aspas. O sofrimento que nos chega disso, Joana, é um alerta. É um alerta. Por que um alerta? Porque uma das principais leis que rege o universo, e ninguém foge dela, é a lei de causa e efeito. Ação e reação, como queiram. E isso significa dizer o seguinte, que se nós estamos nesse momento, enfrentando algum mal que nos chega, não é obra do acaso, não é coincidência. Com certeza tem a ver com o nosso passado atual, com o nosso passado pretérito, mas também não se enganem em achar que tudo está no passado. Não. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que enfrentar provas na vida presente necessárias para burilar algum sentimento que necessitamos transformar. O momento presente que todos estamos a vivenciar
provocada por esse Covid-19, de uma forma individual ou de uma forma coletiva, trazendo a muitos, né? Desemprego, a falta de dinheiro, a falta de perspectiva. Nós estamos sem perspectivas. Um amanhã, na saúde, na economia, na política, enfim. E que muitos estão se perguntando: o que eu fiz para experimentar isso na minha vida atual? Basta que nós tenhamos um olhar mais amplo da nossa vida, para perceber o jeito que nós estávamos vivenciando ela até então. Pode-se facilmente constatar que muitas das coisas que nós costumávamos a vivenciar, e que hoje, por esse probleminha que nós estamos vivenciando, não nos conseguimos fazê-lo, muitas das vezes nos traziam um prazer. O sentido existencial da vida de Joana, no entanto, caracteriza-se pela busca constante da nossa transformação moral e também intelectual. Ante o quê? Ante a vida que vai seguindo. E esse sentido profundo, que é a gratidão, nos proporciona uma ferramenta para a nossa evolução. Temos que aprender a agradecer mais. Temos que tornar a gratidão um hábito na nossa vida. Um hábito. E nós só tornamos algo um hábito na nossa vida quando nós praticamos com muito mais intensidade quanto para o mal. E dessa forma, então, nos afirma Joana, isso nos leva, então, a princípio, quando começamos a praticar a gratidão, a uma autorrealização. Depois, diz ela, há uma auto-iluminação. E por fim, então, ao encontro consigo mesmo. Esse, então, é o processo de amadurecimento psicológico, diz Joana, avança e processa-se em nós com o entendimento que vamos em expressar esse sentimento nobre que é a gratidão por tudo quanto se sucede e tudo aquilo que vem a suceder na nossa vida. Difícil, né? Difícil, né? Então, ser grato ao mal que te chega é se perguntar, quando nós enfrentamos uma dificuldade que nos abala, e seja ela qual for, se pergunte, o que isso realmente me deseja ensinar? O que isso que eu estou vivenciando, que é tão negativo na minha vida, que é tão ruim nesse momento, deseja me ensinar? E dessa forma, então, dizendo que a gratidão por tudo que nós recebemos possui essa maravilhosa missão na vida de cada um de nós, de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas, mais queridas, mais iluminadas diante da vida que segue. Sejamos gratos por tudo que vivenciamos, tudo, porque é uma bênção divina para o nosso aprendizado espiritual. Que assim. Diante do exposto, queridos irmãos, só temos que agradecer ao nosso querido irmão Pinheiro pelo tema que nos trouxe à noite. E agradecer a espiritualidade amiga aqui presente, que estão a nos envolver, nos dando a força de continuar a nossa trajetória evolutiva. E agradecendo os momentos, queridos irmãos, esta oportunidade da noite, com a prece que o Divino Mestre nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Com essa prece, em nome de Deus, de Jesus, de nossos guias e mentores espirituais, encerramos a primeira parte dos trabalhos da noite. Então, meus irmãos, agora nós iremos para... Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.